Olá a todos, estamos reunidos para refletir sobre o Evangelho do 14º domingo do tempo comum, ano B. O contexto do texto que nós vamos meditar, refletir nesses momentos, nesses breves momentos, é o início da vida pública de Jesus. O início do Evangelho de São Marcos, ele trata de colocar o contexto da pregação de Jesus e qual era o ambiente que estava reinando, de como Jesus, ao início do seu ministério, como ele estava sendo recebido e o que ele precisava fazer para poder ser acolhido como Messias e depois a grande revelação de que ele era o Filho de Deus. Então, nós vemos diversos encontros de Jesus com diversos tipos de pessoas. No evangelho desse 14º domingo, vemos que Jesus volta à sua pátria. Então, é muito interessante, porque como será que uma pessoa importante que volta à sua própria pátria é recebido? Né? Então, isso é o que nós vamos refletir no evangelho de hoje. Vou deixar que vocês façam a leitura do texto e eu proponho duas perguntas que nos vai ajudar a tirar mais proveito desse texto. Boa leitura. Então, nós acompanhamos Jesus que volta à sua pátria Nazaré. Não é exatamente onde ele nasceu, Jesus nasceu em Belém, mas toda a sua infância praticamente foi em Nazaré. Então, ele é muito conhecido. Só que, enquanto ele morou em Nazaré, ele era o filho do carpinteiro. Jesus, enquanto esteve em Nazaré, ele não fez nenhum milagre, nenhuma pregação, ele não tinha nada de especial. Então, de repente, Jesus mudou. E por que foi esse de repente? Porque o Espírito Santo mostrou para ele que era o momento de começar a sua missão, a sua vida pública. Então, a primeira parte da missão de Jesus era estar oculto em Nazaré, vivendo como uma pessoa normal, querendo santificar a vida das pessoas normais e mostrar que a vida cotidiana é caminho de santidade também, porque o Filho de Deus, dos 33 anos que ele passou nesta terra, 30 anos, ele foi uma pessoa absolutamente normal, muito boa, muito correta, muito certa, porém não fez nenhum milagre, não tinha feito nenhuma pregação, mostrado a sua sabedoria, nada. Era um bom carpinteiro, eu acho. Deveria ser, se ele é o filho de Deus, né? Um bom filho, mas nada de especial. Então, quando ele começa a sua vida pública, ele não começa em Nazaré. Ele começa nas outras cidades da região, ao redor do lago de Genezaré. E então Jesus, nessa ocasião, ele volta para a sua pátria. Então nós perguntávamos antes, né, antes de entrar nas perguntas que eu coloco aqui, né, como uma pessoa que ela se destaca em algo volta para sua casa, né? Não sei como que o Ayrton Senna voltava para casa quando ele voltava para casa, um herói, né? Um jogador de futebol, quando volta para casa, sobretudo se tem um título, é recebido como um herói. Contudo, vemos que isso não aconteceu com Jesus. Né? Diz o Evangelho, naquele tempo Jesus foi a Nazaré, a sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Então Jesus não estava sozinho. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Então ele foi à sinagoga. Então, pois na sinagoga está o chefe da sinagoga e estão os outros que costumam comentar os textos da Sagrada Escritura, que são as pessoas que têm mais experiências. E de repente chega Jesus, que provavelmente nunca tinha feito nenhum comentário na sinagoga de Nazaré, e agora ele começa a fazer um comentário, e um comentário que deixa todos admirados, porque disse: muitos que o escutavam ficavam admirados. Pois é.
Porque Jesus, quando ele fazia os comentários sobre a Sagrada Escritura, ele não fazia como o faziam os outros judeus, os outros mestres de Israel. Ele fazia como o Filho de Deus, ou seja, como o autor da Sagrada Escritura. Ele sabe a razão pela qual os textos estão colocados aí. E mais ainda, ele é a própria razão dos textos da Sagrada Escritura, porque naquela época só existia o Antigo Testamento. Então, nas perguntas que nós colocamos aí para a reflexão, a primeira é: como os de Nazaré ficavam admirados com o que Jesus dizia, mas não acreditavam nele, né? Aí está a contradição. Por um lado, ficavam admirados com o que Jesus estava falando. Nossa, que incrível, que comentários são esses, mas quanta sabedoria. Mas, por outro lado, não acreditavam, porque olha o que ele dizia, o que eles diziam. De onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres, não é que eles tinham visto os milagres, eles tinham ouvido falar dos milagres que Jesus fazia nos outros lugares, não? Que são realizados por suas mãos. Este homem não é o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Como é possível que essas pessoas não estavam não estavam exultantes por Jesus ser quem era, de ter toda essa sabedoria, de fazer os milagres que faz e ser daquela terra? Pois é. É porque aí estava a inveja. A inveja. Como é possível que ele, que teve a mesma educação que nós, morou como nós aqui na nossa cidadezinha e tal, ele se destacou e nenhum de nós se destacou? Como é que ele faz milagres e nenhum de nós faz milagres? Como é que ele fala com essa sabedoria e nenhum de nós chega aos pés dessa sabedoria? E então, querendo desmoralizar Jesus, né, começam a dizer: não, mas nós conhecemos quem ele é. De onde que ele vem com essa história aí, esses comentários que ele está falando? Não, ele é só o filho do carpinteiro. Ele é só o irmão de Tiago, de não sei quantos aqui, que diz. E tentam rebaixar Jesus. Olha como o espírito humano é mesquinho. Esse é o espírito humano ferido pelo pecado original. Nós somos assim, vocês que estão me escutando e eu que estou falando. Nós temos esse pecado original dentro de nós. Nós temos essa raiz de soberba, de vaidade, de orgulho, de inveja, de luxúria, de ira, que todos aqueles judeus tinham por causa do pecado original. Ou seja, que é muito provável que se nós estivéssemos lá em Nazaré, nós faríamos a mesma coisa. O salto da fé, meus queridos, é um salto muito difícil e muito fácil. É muito fácil porque é só um ato da inteligência. Eu digo, eu creio. E pronto. Isso é a fé. Eu creio. Eu creio em Jesus. Eu creio nesse pregador que está aí fazendo comentário da Sagrada Escritura, ainda que eu conhecesse. Eu o conhecia na carne, agora eu creio nele. Então, seria muito fácil fazer esse alto de fé, mas é muito difícil, porque nós temos que lutar contra a nossa inveja, contra a nossa soberba, contra a nossa vaidade, contra o nosso orgulho, contra o nosso egoísmo. Talvez se Jesus estivesse submetido a eles e fizessem com que Nazaré fosse um destaque, fosse um centro turístico, as pessoas fossem até ele. Talvez se Jesus tivesse feito as suas pregações lá e as multidões chegassem até lá, então começariam a colocar hotéisinhos lá em Nazaré, porque todos queriam ver o pregador de Nazaré, né? Todos chegariam até Nazaré para serem curados. Então ele estaria promovendo a nossa cidade. Então, sim, o aceitariam.
porque Jesus estaria a serviço deles, dos seus interesses, do seu orgulho, da sua soberba, da sua vaidade, do seu egoísmo. Mas Jesus é absolutamente livre. Ele veio para nos revelar o caminho da salvação e, além do mais, veio nos salvar dos nossos pecados, ressuscitar, subiu aos céus, enviar o Espírito Santo, fundar a igreja. Ele não veio para alimentar a vaidade, o orgulho de uns quantos cidadãos de um povadinho, que depois teriam que morrer e render contas a Deus dos seus pecados. O benefício que Jesus veio trazer foi muito maior, mas a visão curta que o pecado nos dá é impressionante. Nós não conseguimos ver o óbvio porque o pecado nos cega. Nos cega. A nossa vaidade nos cega. O nosso egoísmo nos cega. A nossa soberba nos cega. E nós não conseguimos ver com os olhos sobrenaturais, que o ato de fé permite ver. O ato de fé é, ao mesmo tempo, uma graça de Deus, mas uma correspondência do ser humano. Precisa haver uma abertura do nosso coração. Uma abertura do nosso coração para que possa haver o ato de fé. E esses nazaretanos, nem sei se é assim que se fala, não estavam abertos a esse ato de fé. Estavam completamente fechados. Estavam completamente obcecados pelo seu próprio ponto de vista. Que pena. O Filho de Deus em pessoa é da sua cidade, do seu povoado, da sua parentela, e eles não viram. Não viram. Não usufruíram do grandíssimo benefício de que Deus, em pessoa, escolheu o seu povoado para passar a maior parte da sua vida. E agora que ele voltou para lá, a fim de também pregar lá, também fazer lá os seus milagres, não havia fé. Então Jesus não fazia os milagres, porque as pessoas não tinham fé. E depois a segunda pergunta, nós colocamos o que significa a frase de Jesus de que um profeta só não é estimado em sua pátria. Pois é, Jesus, depois de ver o que eles estavam dizendo, né, ele concluiu aquilo que já tinham concluído os outros profetas que ao longo da história de Israel tinham pregado e feito milagres em todo Israel. Um profeta só não é bem recebido na sua própria pátria. E o motivo é o mesmo do anterior, por causa da inveja. Não tanto se o profeta tem ou não tem razão, se é ou não é profeta, não era isso que eles estavam preocupados. Era a inveja que fazia com que eles não pudessem ter fé. Não é que não pudessem ter fé. Afinal de contas, a decisão era livre, né? Mas eles se deixaram levar pela inveja. Quanto eles eram conscientes disso ou não, aí pois já é julgamento de Deus. Mas o fato é esse. E então Jesus dizia, né, um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes. Olha, incrível. Aqueles que não acreditavam, vendo ele curar os doentes, pelo menos poderiam dizer: nossa, eu estava enganado. Ele é mesmo o profeta. Mas não, nem assim, nem diante da evidência de ver um milagre patente, acreditavam. Então, aquela história de que ver para crer, esses estavam vendo e não acreditavam. O ato de fé é um ato interior. Interior. É um ato sobrenatural da parte de Deus que Deus nos concede a graça. Ninguém pode ter fé se Deus não concede essa graça, mas também é um ato que parte do ser humano. Então,
a fé tem esse elemento da liberdade humana. Eles não fizeram essa parte, por mais que Deus poderia estar lhe concedendo o dom da fé. A tal ponto que diz o Evangelho que Jesus admirou-se com a falta de fé deles. Até Jesus ficou admirado. Como é possível que não tivessem fé? E depois Jesus continuou o seu caminho percorrendo os povoados das redondezas, ensinando. Antes de concluir, gostaria só de fazer um comentário sobre essa parte que fala sobre os irmãos de Jesus. Né? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de Josete, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco, não? Bom, em hebraico, a palavra irmãos, primos e familiares próximos era a mesma. Não se tinha uma palavra distinta para isso. Então, os irmãos de Jesus são os familiares mais próximos de Jesus. Então, são os primos, ou inclui também os primos, as primas, né? De primeiro grau, de segundo grau, todos eram considerados, ou seja, se usava a mesma palavra, irmãos de Jesus. Então, Maria não teve outros filhos. Jesus era o único filho, o primogênito, o unigênito. Então, ela era virgem, sempre virgem, antes, durante e depois do parto. Peçamos a Deus, nosso Senhor, o dom da fé. Que nós nunca nos aconteça de que nós tenhamos a Deus diante de nós, alguma manifestação divina, através de alguma pessoa, alguma graça, e nós não reconheçamos, e nós nos fechemos na nossa vaidade, no nosso orgulho, na nossa soberba. Que Nossa Senhora interceda por nós para que tenhamos um coração simples. É através da simplicidade do coração que Deus pode tocar o nosso coração, através da fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fenomenal.